Grande jogada! Autogol! Começou! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol, o podcast que não é o Dálmata, mas já está nos seus 101 episódios. Antes de a gente começar aqui, tem um anúncio aí um tanto bacana para falar para vocês aí, que se vocês estavam cansados dos monólogos do Otarujo, vocês vão ter um tempinho sem eles, porque o Otarujo tirou uma licença paternidade aqui, né? O filho dele nasceu nessas semanas aí, nessas últimas semanas, então ele tá, ele vai ficar um pouco afastado do podcast, não por tempo para sempre, assim, ele não saiu do Autogol, mas ele vai ficar afastado um tempinho por conta dessa licença maternidade, né, ele vai ter que arrumar a rotina dele para conseguir voltar à gravação do podcast de novo, né, e nesse meio tempo, vocês vão me ouvir fazer monólogo? Não, eu não vou estar aqui falando sozinho, trouxe aqui arranjamos aqui um substituto à altura do Otarujo, o meu querido Luiz Costa, que também é unespiano, também trabalha com marketing, e acho que até, você era o quê? Da mesma turma do Otarujo, também lá na Unesp? Eu era veterano dele. Era veterano dele, mas era bem próximo, né? Era a galera que gostava de futebol, tava ali sempre orbitando a Rádio Unesp virtual, fazendo programa, dando pitaco desde moleque. Obrigado, Rafa, pela oportunidade. Fazer aquele discurso de boleira, uma responsabilidade muito grande, né? De substituir o Araújo. Eu espero que a torcida. Araújo, já estou confundindo todos os nomes. O Altarujo. É uma pressão muito grande, né? A torcida, espero que goste do meu futebol. E hoje a gente está aí, episódio 101, espelhando o nosso esquema tático, né? Um na ponta, nenhum no meio e outro na outra ponta. Esquema tático de jogo gol a gol, né? Exatamente, só chute no gol, assim, ó, esse é um bom jogo para você fazer apostas de chute a gol, aí você que gosta desse mundo das apostas esportivas. E um jogo que teve bastante chute a gol aí, já entrando direto no nosso assunto principal do episódio, foi incrivelmente o Brasil-Inglaterra, né? Apesar de ter sido um placar magro ali de 1-0, foi daqueles jogos que o placar não é um reflexo do que realmente foi o jogo, né? Porque o jogo teve bastante oportunidade de gol, não só do Brasil, como até principalmente no comecinho ali do jogo mesmo, a Inglaterra chegou com bastante perigo ali na área, né? Deu uns sustinhos antes do Brasil engrenar, né? E primeiro jogo da seleção do Dorival, o que você achou, Luiz, dessa primeira atuação do Brasil aí? Bom, Rafa, eu acho que... Bom, você tem razão. De fato, o jogo, desde o começo, ele já foi bem pegado. Eu senti que ali nos primeiros 15 minutos a Inglaterra meio que puxou um pouco mais o ritmo do jogo e até meio que ajudou o Brasil a entrar num ritmo de jogo, esse ritmo da Inglaterra, que não foi nada avassalador, não foi, nossa, lá vem eles de novo, né? Lembrando o saudoso Galvão Bueno. Mas foi um comecinho mais agudo da Inglaterra. Mas voltando à tua pergunta, como é bom a gente ter um técnico que resolve problemas, em vez de tentar criar situações extraordinárias para resolver problemas. Eu, particularmente, gosto do Fernando Diniz, eu tenho uma admiração pelo profissional que ele mas eu sinto que o Fernando Diniz, ele ainda não sabe muito bem o momento em que ele precisa inventar e o momento em que ele precisa corrigir. Acho que ele tem um trabalho autoral que a gente está vendo que dá fruto, mas na seleção foi desastroso. E eu acho que a grande característica do Dorival é a capacidade dele fazer como se fosse um plano cartesiano, assim. O que está dando certo, o que está dando errado, o que eu quero mudar e o que eu não quero mudar, né? Fazer, assim, um quadrante. E ele vai trabalhando muito assim, ele muda muito pouco o que está dando certo, mas ele sabe mais ou menos como mudar aquilo que está errado, e acho que o melhor exemplo é a formação do meio de campo do Brasil nessa primeira partida aí, com 3 meio de campo, João Gomes, Paquetá e Bruno Guimarães. Cara, ele acertou o meio de campo do Brasil, a gente vai falar mais sobre isso, tem pontos bons, pontos ruins, mas sem dúvida, acho que uma estreia
como deveria ser, tranquila, com um adversário grande, onde todo mundo achou que ia levar um sacode, não levou o sacode, acabou tendo a oportunidade de dar um sacode, mas também não deu. Mas eu acho que foi uma baita de uma estreia. Não sei o que você pensa sobre esse primeiro jogo do Dorival. Assim, eu gostei bastante do que eu vi. E uma coisa que eu achei mais importante, até tipo, que dava para ver até desde a escalação, é que a minha maior crítica pro trabalho da seleção foi que você não via o trabalho do Diniz na seleção. Tipo, ele tava ali como técnico interino, teoricamente é para passar o bastão pro Ancelotti, Pro né? Ancelotti. E que o Ancelotti que tem um estilo de jogo, de enxergar o jogo bem parecido com o Tite, ao contrário do Diniz, que tem um estilo de enxergar o jogo muito próprio dele, não é muito parecido com nenhum outro técnico brasileiro, até poucos do exterior. E só que, assim, talvez por esse cargo de interino, de alguém para segurar as pontas enquanto o próximo técnico não vinha, né? Eu não sentia que o time do Fernando Diniz ainda era o time do Tite. Você via pela forma de jogar, até pelos homens da escalação e tal, ainda era muito o time do Tite. Um Tite 2 ali, uma continuação daquele trabalho que o Tite já vinha fazendo. E com o Dorival você já via direto ali, já desde a convocação, que ele já estava tentando trazer algo diferente pro time. Jogadores diferentes que ele trouxe pro time, que não eram, que estavam se destacando na Europa aí nos últimos meses, mas que nunca nem passavam perto da convocação da seleção. Ele chamou muita gente aqui do Brasil, mas que eu achei que foi tipo chamou as pessoas certas aqui do Brasil, porque ele não chamou nenhum tipo um Everton Ribeiro, um Rafael Veiga. Ele chamou um monte de gente que joga no Brasil, mas toda essa galera que ele chamou, pode ter certeza que daqui 6 meses, daqui 1 ano, tá na Europa. Ninguém vai ficar aqui no Brasil por muito mais do que isso, porque quem já não tá vendido, como é o caso do Endrick, né, que já tá vendido para um grande europeu, logo vai estar vendido, porque todo mundo que ele chamou entra nesse perfil de gente jovem, gente com potencial de crescer mais ainda e que já tá tipo, mesmo sendo jovem, tendo potencial, já tá acima do nível da maioria dos atletas que jogam aqui no país, né? Então eu acho que foi uma ótima comunicação do Dorival e foi bom ver ele dando espaço para esse pessoal, né? Porque depois a gente vai entrar mais a fundo e tal, mas acho que no total chegou a jogar 9. Ele chegou a colocar 9 jogadores em campo que eram que jogam no Campeonato Brasileiro, né? Fora a galera que tinha, tipo, acabado de sair daqui, tipo o Beraldo, né? Que já desde o São Paulo já tava pedindo passagem, né, para coisa, para um nível desse, foi pro PSG, já virou titular praticamente absoluto lá da zaga do PSG, e eu não duvido nada que ele vá se tornar o titular absoluto da seleção aí, talvez nessa era Dorival ele seja um dos titulares absolutos dessa nova seleção. E eu gostei bastante do que eu vi, tomamos alguns sustinhos, né, no começo do primeiro tempo, principalmente bola parada, Inglaterra, né, duas coisas que sempre assusta desde que eles ganharam a Copa do Mundo lá em 60 e pouco, né? Bola parada, Inglaterra. Acho que é a única jogada que eles assustam, né? Porque uma das coisas que eu ouvi até vou dar a referência aí, que são dois youtubers que eu gosto muito, que é o Arnaldo Ribeiro e o Eduardo Tironi, que fazem a cobertura do São Paulo. Receberam um superchat e eles estavam analisando o jogo do Brasil, eles falaram que a seleção da Inglaterra é a maior faquinha de bolo Pullman da história. E é bem isso, né? É uma faca que não ameaça muito, assim. Não, ela até corta o bolo. Não, eu acho que nesse caso, eu sei que a galera gosta muito do trabalho do Southgate lá, mas talvez a Inglaterra é uma seleção que conseguiria entregar mais se ela tivesse um técnico mais ousado e não tão conservador como é o Southgate. Porque o Southgate é aquele treinador que ele monta a Inglaterra do mesmo jeito que a Inglaterra do Beckham e que era aquela Inglaterra que tinha o Beckham. A Inglaterra que ele jogava, né? Peter Crouch, o Neville, que a única coisa que o jogador que tinha era tipo bons jogadores que faziam cruzamento e um cara alto na área.
E a Inglaterra hoje tem gente que faz muito mais do que isso, né? Tipo, você vê o Bellingham jogando no Real Madrid, ele não parece um jogador inglês, pelo jeito que ele joga. Não é nem tipo que ele parece os grandes meio-campos da Inglaterra. Ele não parece um jogador inglês. Ele joga mais como um sul-americano. O meio-campista clássico sul-americano, né? Então, tipo, a Inglaterra poderia ser mais ousada se tivesse um treinador mais ousado. Porque, ao contrário de outros anos, essa geração tem peças para isso, né? É engraçado, porque de fato a Inglaterra é um time que toda vez que chega ano de Copa, você olha para a quantidade de jogadores que eles têm ali e a convocação é sempre inversamente a qualidade da convocação é inversamente proporcional à qualidade da campanha, né? Salvo aí 2018, que eles foram em terceiro lugar, que foi uma Copa onde o Kane estava muito bem e tinham outras peças que jogaram bem. Ali, em 2018, em 2022 eles também, confesso que eu não lembro em qual etapa que a Inglaterra caiu fora, eu acho que foi contra a França. Mas... Se eu não me engano, foi nas quartas, quando ela sempre cai fora da Copa. Exato. Tipo nós, assim. É. Mas o que eu acho é que geralmente eles têm umas qualidades, eles têm excelentes jogadores e o time não engrena, ou então falta de fato um pouco de ousadia, um pouco mais vamos dizer, de inspiração para colocar eles para jogar. Eu acho que 2006, por exemplo, eles foram garfados, né? Teve aquele chute do Lampard que a bola quica dentro do gol e não dão aquele gol e a Inglaterra acaba eliminada pela Alemanha. Salvo aquilo, eu acho que geralmente a Inglaterra deixa a desejar perto da quantidade de nomes que eles têm. Porém, né? Acho que é importante a gente destacar que a crise de laterais ela é mundial, né? A gente muitas vezes pensa que a crise da lateral é um problema vivido pela seleção brasileira, mas quem viu a partida que o Chilwell, que se eu não me engano joga no Chelsea, fez, o Igor Vinícius do São Paulo teria feito 2 vezes melhor. Foi uma partida horrível, tudo que ele tentou ele errou, espirrou taco, cruzou errado, não conseguiu dar um apoio. Do outro lado, o Kyle Walker saiu logo no começo, machucado, e aí a Inglaterra perdeu um pouco de entrosamento ali, que tinha o John Stones e o Kyle Walker jogando juntos, para entrar o Konsa, que é um zagueiro do Aston Villa, que joga também pela direita, e não fez nada, né? Então, a crise de laterais ela é mundial e a gente vai ver ela amanhã de novo, porque além do Brasil, a Espanha também tem laterais muito fracos, a ponto de que um dos laterais, se eu não estou enganado, tá? Eu posso estar enganado, é o Jesus Navas, que jogou no Manchester City, jogou no Sevilha, que agora está com 38 anos e estava quebrando uma de lateral. Não sei se ele foi convocado como lateral, posso estar enganado, mas se tiver, né, só demonstra que o mundo do futebol... O Jesus Navas é um cara que já estava no fim de carreira e passou quase toda a carreira dele jogando de ponta, não de lateral, né? Exato. Mas aí agora acho que resolveram colocar ele para defender um pouco mais, subir um pouco menos. Inclusive, falando sobre lateral, é importante destacar que outro acerto do Dorival foi a lateral direita. Eu sei que o Fernando Diniz não pôde contar com o Danilo em algumas convocações por conta de contusão, mas é impressionante a qualidade que ele tem frente a todos os outros postulantes a essa vaga. E ele fez o papel que o Dorival, e é isso que eu acho que o Dorival acerta. Ele pega, olha e fala assim, cara, o que eu preciso? Eu preciso ganhar. E ainda mais em estreia contra a Inglaterra, eu preciso fazer o jogo, não é nem ganhar, eu preciso jogar direito. E ele vai lá e ele aposta numa coisa que ele domina muito bem. Ele coloca um lateral direito veterano, que defende bem, que não arma tão bem, para fechar uma linha de 3 quando o time está subindo um pouco. O Danilo não passou do meio de campo quase, mas o Danilo fez uma partida excelente. Ele lembrou muito o que o Rafinha estava fazendo no São Paulo. E eu acho que era um dos grandes acertos do Dorival, era justamente o posicionamento do Rafinha. Aliás, o Danilo, acho que eu tenho a impressão que ele é um jogador que ele vai fazer a trajetória invertida do que fez o Ben White no Arsenal.
Que o Ben White ele começou como zagueiro e se tornou lateral direito, e eu tenho certeza que o Danilo vai ser lateral direito só até os 30, ali quando ele chegar nos 34, 35 anos, e no fim da carreira dele, ele vai ser usado como zagueiro. Ele já joga de zagueiro na Juventus há umas 2 temporadas, já que ele tem. Mas é porque a Juventus usa aquele esquema de 3 zagueiros, que ele joga exato. meio como um zagueiro lateral, né? Ele não joga de miolo de zaga. É que ele é muito inteligente, ele tem saída de bola. A gente tem visto uma mudança muito grande no que um zagueiro tem que apresentar quando ele está jogando futebol profissional, né? Antigamente a gente dizia, ok, estamos bem servidos quando a gente tinha 2 destruidores de jogo. Hoje a gente percebe que é necessário pelo menos você ter um para construir. E para quem está ouvindo o Autogol pela primeira vez, não, né? Para quem está me ouvindo pela primeira vez no Autogol, e para quem está ouvindo pela primeira vez também, eu sou São Paulino, então eu tenho algumas referências bem pautadas na história de São Paulo, e uma das que para fazer o gancho, é a final da Sul-Americana de 2022, que São Paulo perdeu o jogo, porque jogamos com 2 construtores, não tinha um destruidor ali, o Arboleda era o cara para ter jogado aquela final, não jogou, Miranda estava na reserva também. Às vezes é bom você ter um destruidor de jogo, mas ter um construtor de jogo, hoje, na zaga, é fator essencial. Se você tem um esquema com 3 zagueiros, isso fica gostoso, porque você pode liberar esse cara que tem um passe melhor, até para avançar um pouco mais com segurança, e eu acho que o Danilo faz muito bem essa função. O Beraldo também. O Beraldo, no comecinho do amistoso, ele tentou uns passes ali, típicos do que ele fazia no São Paulo, aquela ligação direta ali para o meio campo, tentando quebrar a linha e tal, mas ele não foi muito feliz no começo. Depois, no final, ele não comprometeu, mas ainda foi saindo também um pouquinho com construção de jogo. Inclusive, eu gostei muito da partida do Beraldo. É impressionante como ele não sente pressão. Eu queria ter esse preparo mental na minha vida. Aliás, eu acho que a zaga do Brasil tem tudo para ser tipo, uma das melhores duplas de zagas de qualquer seleção mundial. A hora que você poder colocar o Gabriel, que não foi para esse jogo, porque acabou se contundindo ali na última rodada com o Arsenal, mas a hora que você poder colocar Gabriel e Beraldo, os 2 caras que sabem destruir e sabem construir ao mesmo tempo, vai ser uma zaga difícil de segurar, assim, tipo, vai ser uma das melhores, assim, duplas de zaga de qualquer seleção aí, mundial, os 2. E os 2 com aí 20 e poucos anos ainda, vai poder jogar mais 10 dependendo da longevidade que tá ultimamente, até principalmente a função de zagueiro, tá bem longeva hoje em dia, talvez até 15 anos em alto nível aí como dupla de seleção. Eu espero que sim, porque o Beraldo ele agrega uma inteligência para a defesa que não é realmente qualquer jogador que consegue. Felizmente, a gente tem um outro substituto ali, é que eles disputam posição, então não dá para formar a dupla de zaga, que é o Murilo, que está no Nottingham Forest, que era do Corinthians também, que eu acho muito bom, ele é mais destruidor do que o Beraldo, mas o Beraldo está sendo usado às vezes pelo Luiz Henrique na lateral esquerda, né? Então, em alguns momentos, ele pode salvar também a gente ali, ou num esquema de 3, caso não esteja o Danilo fechando ali e ele abrindo quando for necessário, ou então, de fato, quebrando o galho na lateral esquerda, porque ele sabe apoiar bem construção de jogo. Agora, uma coisa, Rafa, que é interessante da gente pensar, né? É como o futebol brasileiro vende mal o jogador ainda. E como o São Paulo Futebol Clube vende mal o jogador. O Beraldo saiu o ano passado, no começo desse ano, por 20 milhões de euros. Né? E enquanto isso, o grandioso Harry Maguire, que é um dos piores zagueiros que eu já vi em atividade em seleções da primeira prateleira, ele foi vendido por 87 milhões de euros. Mas aí eu não acho que é muito culpa do São Paulo, é mais culpa do Maguire ser inglês, porque tem Também. Tem lá a taxa do jogador inglês, que qualquer jogador inglês é sempre ter o passe super valorizado. Enquanto isso, a gente tem que lembrar que qualquer jogador do Brasil, principalmente brasileiro, que vem do Campeonato Brasileiro, ele já não é tão valorizado, porque os clubes compram eles achando que com aquela ideia de tipo, ele ainda não se provou. Tipo, o Beraldo, a hora que ele sair do PSG e for para outro time, provavelmente ele vai custar 90 milhões, 100 milhões de euros, algo nesse nível.
Mas na hora que ele saiu do São Paulo, eu achei que 20 milhões de euros foi um valor até ok, porque eu não via ninguém pagando um valor assim para um zagueiro brasileiro saído do Campeonato Brasileiro em muito tempo. O Murilo, quanto que o Nottingham Forest pagou? 8 milhões, 9 milhões? Acho que não chegou a bater a cifra do Beraldo nem de perto, assim, eu posso até dar uma olhada aqui, mas eu concordo com você nesse ponto, existem diversos fatores, tem a venda de oportunidade, né, então, assim, lei de mercado, os caras sabem que eles estão negociando com um clube endividado, então, eles sabem que eles não precisam fazer uma oferta do tamanho do planeta Terra para tirar o jogador. Além disso, eu acho que tem sim essa questão de uma supervalorização dentro do mercado inglês. Mas eu acho que isso não justifica uma diferença quase 5 vezes maior. Eu entendo que foi outro momento, o Maguire foi em 2019 para o Manchester United, saindo do Leicester, e o Beraldo, e eles saíram mais ou menos com a mesma idade. Entendo, mas quem faz essa função de scout, acho que consegue notar a diferença brutal de jogador que é o Maguire e que é o Beraldo, né? E tem uma outra coisa também que tem que colocar na balança para essa diferença de preço, que o Leicester vendeu para o Manchester United, que era um adversário direto e que estava num caos administrativo enorme naquela época, tentando resolver os problemas dele, jogando dinheiro na tela, e tava com problema de contratação, porque ninguém queria ir pro Manchester United. O Manchester United tava pagando cifras absurdas, prometendo salários absurdos, e ninguém queria ir para lá. Então, meio que, tipo, eles tiveram eu tenho a impressão de que a própria diretoria do Manchester sabia que estava pagando mais do que o Maguire valia de verdade, mas era o único jeito de trazer um novo clube naquela época. E meio que até hoje, né? O Manchester United continua pagando valores mais do que os atletas realmente valem nas contratações deles, né? Tipo, esse caos que tava no Manchester United em 2019, que a gente falou, caos administrativo, né? Meio que ainda tá em 2024 aqui, e talvez nos próximos 2 anos é possível que se arrume, porque agora esse ano eles trocaram de dono, né? Então pode ser que o novo dono consiga arrumar, mas assim, tem essa coisa também, tipo, a gente tem que lembrar que quem tava comprando o Maguire não era tipo o Liverpool, o PSG, o Real Madrid, o próprio Arsenal, que são clubes que já estavam mais estruturados. Era o Manchester United que estava uma bagunça. Você tem razão. Lembra, inclusive, esse momento do Manchester United, lembra um pouco o que o Corinthians está fazendo nesses 2 últimos anos, né? Abrindo cofres sem olhar direito para quanto tem lá dentro, depois a gente vê como a gente paga, porque a gente precisa ter um elenco forte, né? Essa conta costuma não fechar e se cobrar em algum momento, né? Felizmente, nem sempre é um rebaixamento, né? Mas o clube precisa se cuidar. Eu acho que a diferença do Manchester United pro Corinthians é que o Manchester United estava fechando o olho, assinando o cheque, sabendo que o cheque ia compensar. E o Corinthians ele tá fechando o olho porque ele não quer ver que a única coisa que tem no cofre dele é boleto de cobrança de dívida. Isso é verdade também. Compra os caras contando, às vezes, com uma venda de um naming rights da caneleira do jogador, né? Então aí é complicado mesmo. A gente não torce pelo mal. Ou como o São Paulo já fez, que foi tipo contratar jogador contando com a venda do Anthony pro Manchester United alguns anos atrás. E já contou com a revenda também uma vez, né? Acho que quando foi pro Manchester, né? Porque ele foi pro Ajax, aí depois ele foi, acho que eles contaram com a revenda do cara. Não, foi nessa época que eles foram tá. que o Anthony que o Manchester United estava tipo mostrando interesse no Anthony, e o São Paulo já estava dando coisa como certo e fazendo dívida com base no dinheiro que a revenda que não estava fechada. E você sabe que isso é uma coisa que eu sempre fiquei pensando, né? Eu entendo que faz parte do planejamento anual dos times, né? Mas
eu não consigo entender como é que um time igual o São Paulo, que nos últimos, sei lá, 7, 6, acho que 5 campeonatos brasileiros, conseguiu cair fora nas quartas pro Mirassol, conseguiu cair nas quartas pro Água Santa, agora caiu nas quartas pro... Oh, meu Deus, esqueci o nome do time que tirou... O Novo Horizontino. Um time que consegue dar essa quantidade imensa de vexame, vai lá e coloca no seu planejamento que vai chegar na final do Campeonato Paulista. Eu não colocaria isso como meta só pelo regulamento do Campeonato Paulista, que você pode fazer 90 pontos e não classificar e perder a vaga para um cara que fez 12. Mas. Tipo a Portuguesa que classificou no grupo do Santos, mas estava brigando com o rebaixamento. Exatamente. E o time do São Paulo ficou de fora do São Bernardo, que fez uma campanha incrível. Por conta de um regulamento, assim, eu não sei de onde eles tiram essas projeções e fico até com medo de pensar quais são as projeções dos clubes brasileiros, acho que tirando Flamengo e Palmeiras para esse ano, deve ser de assim, dar risada, né? Assim, o John Textor, ano passado, já tinha, bem no começo do ano passado, antes do Botafogo ter brigado pelo Campeonato Brasileiro, o John Textor já tinha colocado como projeção de objetivo do clube que até 2030 o Botafogo ganharia a Libertadores. Ousado. O clube tem mais de 100 anos, chegou numa final, ele espera mudar isso agora. Agora, Rafa, se você me permite voltar um pouquinho na seleção, eu queria falar uma reflexão aqui que eu queria ver se você concorda. Começar sem o Neymar é uma boa, né? Eu acho que ter dado o kickoff nesse trabalho sem ter a pressão de ter que fazer o time jogar, que tem sempre essa discussão, joga pro Neymar, não joga pro Neymar. Neymar concentração ofensiva, não concentração ofensiva. Eu acho que o Dorival, ele conseguiu ter alguns sopros de sorte para esse primeiro jogo dele. Acho que um bom sopro de sorte foram as contusões, por incrível que pareça. Não ter chamado o Casemiro e não ter contado com algumas pessoas da zaga, se eu não me engano, ele perdeu para a zaga o Gabriel Magalhães e perdeu mais um, não me lembro agora. Mas isso fez com que ele tivesse que mexer tanto no meio de campo, porque provavelmente ele ia com o Casemiro, e na zaga também. E nisso surge o Beraldo com o Fabrício Bruno. Eu acho que ele ia colocar o Beraldo para jogar, porque, enfim, é o zagueiro canhoto que ele gosta. Provavelmente ele usaria a dupla de zaga do PSG com Beraldo e Marquinhos. Exato, é o Marquinhos, é o outro, obrigado. Provavelmente ele usaria a dupla de zaga do PSG, mas aí ele acabou descobrindo um Fabrício Bruno aí, que pode ser o próximo Anderson Polga da seleção brasileira, né? Não é o gênio, mas também ali, se precisar, vai fechar o espaço, vai cobrir e, a depender do adversário, não vai comprometer. E a ausência do Neymar permitiu que ele fizesse um esquema tático sem ter, assim, o grande protagonista lá na frente. Não ter o centroavante permitiu que ele fizesse um jogo muito fluido, por mais que eu não tenha achado a partida mais brilhante nem do Vini Júnior, nem do Rodrigo. É muito gostoso ver eles trocando de posição no ataque, um indo para a ponta, o outro indo para o meio, o tempo inteiro confundindo a marcação. E no meio de campo, a ausência do Casemiro, para mim, foi fundamental para que ele escalasse o Bruno Guimarães e principalmente o João Gomes. E eu achei que esse trio de meio, ele funcionou muito bem. Assim, por mais que eu achei que o Paquetá estava com a caixa de ferramenta meio aberta, ele fez 4 faltas no primeiro tempo, o time da Inglaterra fez 4 faltas inteiro. Né? Ele começou o segundo tempo amarelado por excesso de falta. Então, eu até estava pensando, eu falei, nossa, se fosse mata-mata, eu não teria voltado o Paquetá, porque ele estava com o pé alto. Mas ele jogou muito bem, e eu acho que essa possibilidade de a gente ter visto essas surpresas ali no meio de campo, Guimarães jogando bem, que nem é sempre que acontece, Paquetá que voltou com vontade de jogar, e o João Gomes, para mim, não ter o Casemiro ali foi muito bom. E não ter o Neymar, que é o que eu queria te perguntar, se você acha que é bom começar, eu acho que é o fator pressão, tanto midiática, quanto do próprio jeito de jogar. Porque ele faz, de fato, uma disrupção. Você não tem o Neymar. Você nunca jogou com o Neymar. Você não sabe o que é ter o Neymar. Teu elenco não tem o Neymar. Então, você não pensa naquilo que você não tem. Se não tem como solucionar, tá solucionado.
né? Então, eu acho que para ele foi muito bom não ter o Neymar no primeiro jogo. Falar um negócio aqui não muito alto pra galera não tacar pedra, mas eu acho que o tempo do Neymar na seleção já acabou. Olha, eu tendo a concordar Assim, com você. eu acho que o Neymar ainda poderia. Ainda teria muito a dar pro futebol. Mas desde que ele foi para a Arábia Saudita, ele mostrou que ele não tá muito mais afim de jogar futebol a sério. Concordo. E eu acho que, assim, um jogador que não tá afim de jogar futebol a sério não pode ser o protagonista de uma seleção. Eu concordo com você, porque 2006 já ensinou isso pra gente. O Ronaldinho e o Adriano já não estavam mais, nem o Ronaldo, já não estavam mais com aquela vontade de vencer no esporte. E isso refletiu muito em campo. E isso que naquela época, a seleção de 2006, mesmo quando eles não estavam mais com tanta vontade, eles ainda estavam num momento futebolístico muito melhor do que o Neymar está em 2024. Com certeza, com certeza. O Ronaldinho e acho que o Adriano, né? O Ronaldo, 3 anos depois, estava o dobro do tamanho, mas estava começando a trajetória no Corinthians maravilhosa, né? Então. Eu gostei das mudanças que o Dorival fez no meio-campo. Primeiro, que esse meio-campo do Brasil, digamos assim, finalmente é um meio-campo de futebol moderno, entre muitas aspas. O Otarujo vai me xingar porque o meio-campo do Brasil parece o meio-campo de qualquer time inglês. Mas é o jeito da galera jogar, que é coisa tipo, quando você não tem que é aquele 10 clássico, né? O 10 armador de jogada, é uma posição meio em extinção, né? Acho que o único 10 clássico aí que ainda joga por seleção e que faz diferença na seleção que joga, eu acho que é o Rames Rodrigues hoje, que ainda é um 10 clássico que faz diferença na Colômbia. Mas nas outras seleções você não tem tantos 10 clássicos. O que você tem são meio-campos parecido com o Dorival armou na seleção brasileira, que é aquela coisa de quando você não tem um 10, você joga com 3 8s. É bem isso mesmo. E funcionou, tipo, porque acho que o grande problema que eu via também, tipo, no Tite e no Fernando Diniz, que era quando o Bruno Guimarães não rendia tanto na seleção quanto ele rendia no Newcastle, porque na seleção ele não jogava como um 8. Eles queriam colocar ele como um primeiro volante. E o Bruno Guimarães não é isso, não é o volante da combate. Ele é um volante que ele sabe dar combate, mas ele é um cara que ele dá combate e ele arma na mesma medida. Assim como é o Paquetá hoje. O Paquetá não era na época do Flamengo. No West ele aprendeu a dar combate, e apesar dele ter feito um monte de falta no jogo e tal, esse não é, tipo, o normal dele. Ele não é um cara que faz muita falta em campo. Ele tava meio, tipo... a média dele é de uma falta por jogo. Ele tava, tipo, sei lá, às vezes a pressão de ser, tipo, o cara do meio campo, sem o Neymar, né, e tal. Mas ele é um cara que também dá bem o combate de roubo. E algo importante que tanto o Bruno Guimarães, quanto o João Gomes, quanto o Paquetá fazem, que é dar o combate ali na frente, né? Roubar a bola já perto da área pra num toque só, já deixar o atacante ali cara a cara com o gol. Isso é importantíssimo. A gente tinha um pouco de falta disso. Meio que os pontas davam combate, mas a hora que o adversário pegava a bola, todo o meio campo retornava, né? Ficava ali meio que na intermediária da área, aquela coisa bem futebol anos 90, que você tem o atacante dando combate ali na frente, um enorme espaço vazio para o adversário andar e criar, e depois ele chegava na frente da área, que daí tinha mais uma barreira, né? Sim. E o jeito que o Dorival colocou essa galera pra jogar é mais próximo do jeito que eles jogam nos clubes, que é perdeu a bola, já vai pra cima, já recupera, tenta recuperar lá na frente, não precisa voltar pra ajudar o zagueiro tá lá atrás já, ele se vira quando chega lá. Mas não deixa chegar lá, esse é o ponto. O que eu acho desse meio de campo, primeiro eu queria dizer que no episódio passado o Altarujo falou sobre a predileção dele de assistir jogos do Campeonato Brasileiro, porque ele acha que a Premier League virou um padrãozão. Eu concordo com ele, mas ao mesmo tempo, cara, como é bom você ter um padrãozão de jogo lá pra cima, né? Um padrão em alto nível, né?
Pô, é aquela história. Você prefere comer se você tivesse que comer hambúrguer todo dia, você não preferia que fossem todos ali um pouquinho melhores do que o, sei lá, o hambúrguer do Mac? Eu, particularmente, sim. Então, É, eu acho que é aquela coisa, o hambúrguer do Mac, de vez em quando, você tem até aquela vontade específica de comer ele. Mas exatamente. você sabe que, tipo, pra matar É, aquela vontade, ele não é o melhor hambúrguer que você já comeu na sua vida, bem de longe, né? exatamente. E eu acho que, assim, de fato tem um padrãozão, mas ao mesmo tempo eu acho animal como a Premier League tem jogos em que o pessoal vai pro. Como se fosse aquela parada da educação física, assim, tipo, o último lance e alguém tem que ganhar, né? O jogo, por exemplo, do Manchester United contra o Liverpool, acho que semifinal da Copa da Liga, que foi há umas 2 semanas atrás, foi 4-3 para o Manchester United, duas viradas. O Manchester sai na frente, o Liverpool vira, depois o Manchester vira, o Liverpool empata e depois o Manchester faz o gol no final. Aquilo é fantástico, sabe? E eu acho que, de fato, isso faz bem até para a seleção, que a gente começa a ter mais campeonatos assim, porque ontem os três, ontem não, perdão, hoje é segunda, né? Antes de ontem os três meio-campo da seleção eram de Premier League, né? João Gomes do Wolverhampton, o Paquetá do West Ham e o Bruno Guimarães do Newcastle. E deu para ver como eles entendiam a forma que eles precisavam jogar com aqueles caras que estavam ali do outro lado. E basicamente, assim, acho que o Paquetá saiu um pouco da rota, talvez porque ele estava ali tentando entender qual era o tamanho da função defensiva que ele tinha que fazer. Agora, isso que você falou de pressionar na linha alta, a Inglaterra fez mais do que o Brasil. Eu acho que sem a bola, a Inglaterra jogou melhor que o Brasil. Fazendo pressão, segurando o Brasil. O Brasil, nos primeiros 15, 20 minutos, o Brasil não conseguia sair muito bem do meio para frente. O que quebrou um pouco com isso foi justamente esse tipo de lance que você está falando, que uma recuperação do Paquetá ali, acho que, se eu não me engano, um pouquinho para trás da linha do meio de campo, que ele coloca o Vinícius Júnior na cara do gol. Na cara do gol. O Vinícius Júnior até chuta na direção correta, mas chuta fraco. Aí o zagueiro da Inglaterra tira a bola antes que ela cruzasse a linha, mas ia ser gol. E depois o gol do Brasil, né? Ele sai justamente de uma pressão ali perto do meio de campo e o Andreas recupera uma bola mal rebatida ali pela defesa da Inglaterra e dá uma pifada no Vinícius Júnior, que de novo erra. Acho que o Vinícius Júnior precisa dar uma calibrada no pé. Os gols que ele perdeu não se perdem. Assim, para um jogador do calibre dele, né, e para a importância que ele pretende ter na seleção brasileira e até mesmo no cenário mundial, acho que ele já tem, né, mas ser maior, eu acho que ele não dá para perdoar os gols que ele perdeu. Mas foram duas jogadas criadas nesse raciocínio que você pontuou aí, de pressão alta e muito bem feita. E outra coisa que eu gostei, antes de a gente falar do Endrick, né, que entrou bem no jogo, fez o gol e tal, uma coisa que eu gostei de ver também é que a gente tem, agora a gente tem, a gente já tem opções de alas melhores para não precisar depender do Rafinha. Porque o Rafinha é titular, mas assim, ele é titular meio acho que por uma continuação do trabalho de Tite, que ele já era titular do Tite, continua titular na É era o do Breno Diniz. Lopes da seleção brasileira, Ele, né? ele é o titular por continuação, porque, tipo, tanto o Martinelli, que não tava que não pôde ser convocado, tava na convocação inicial, precisou sair por causa de contusão, Substituir. né? Substituído. E a nova seleção brasileira lá na Europa, né? O Savinho, os dois estão no nível hoje muito melhor que o Rafinha. E o Savinho, eu gostei dele não ter sentido a pressão da seleção. Então, acho que tá um ataque, um trio de ataque ali com Vini Júnior, qualquer um desses dois, aliás, qualquer um desses três, Martinelli, Rodrigo ou Savinho, qualquer um dos três, acho que daria um bom trio de ataque com Vini Júnior e Endrick. É um trio de ataque ótimo, porque você tem jogadores que sabem se movimentar, que sabem atacar com a bola no pé, que sabem o que fazer no período defensivo, que isso sempre foi tipo um
problema dos nossos atacantes de lado de campo, não sabiam muito o que fazer na hora que perdia a bola. Hoje, todos os jogadores sabem bem como se portar. E eu acho que o Endrick é um cara muito diferenciado, porque deu para perceber na hora dele... como que o gol saiu. Desde que o Endrick entrou, tanto o Vini Júnior quanto o Savinho, toda vez que eles iam para o ataque, ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, eles não iam para o ataque sozinho. O Endrick estava sempre acompanhando. É o tipo de coisa de centroavante, camisa 9, que fazia tempo que a gente não via, né? O cara que sabe que ele não precisa ter a bola no pé dele, mas ele tem que estar sempre por perto ali da jogada, porque pode sobrar ali para ele tem que estar esperto. E até para a tabela e tal, um problema do Brasil desde a época do Tite, quando o Neymar era digamos, o nosso camisa 10, o cara que fazia a armação, sempre que a bola, você via algum atacante indo para frente, não tinha ajuda, não tinha com quem tabelar, meio que a pessoa ia sozinho, ou era uma bola enfiada que pegava o atacante na correria e ele ficava na cara do gol, ou era alguém que conseguia um drible e saía na cara do gol. Você não tinha, tipo, mesmo com o Richarlison ali ajudando, então você não tinha tabela, meio que cada um ficava na sua linha e mexia naquela linha. E fazia tempo que eu não via a seleção com um atacante como o Endrick, que ele não tem uma linha própria, ele tá perto da área. Então, se o Savinho tá correndo pelo lado direito, ele aproxima um pouco mais do lado direito para ser opção. Se o Vini Júnior corre pelo lado esquerdo, ele aproxima um pouco mais do lado esquerdo para ser opção. Se o Paquetá tá trazendo ali pelo meio, ele tá pelo meio para ser opção. Então, tipo, alguém que tá ali sempre perto da jogada, não só para finalizar, mas até para ajudar na criação, para ser uma opção para tabela e tal. Era algo que estava faltando e deu resultado, né? Porque o gol saiu justamente num chute do Vini Júnior que o Pickford defendeu e a bola sobrou no pé do Endrick, que estava ali por perto, de boa. E, assim, aquela jogada do gol acho que mostra bem como o Endrick já está no nível acima do esperado para um jogador da idade dele, porque o que seria normal são os jogadores da idade dele estarem impedidos daquele lance porque eles correram junto com o Vini Júnior mais do que deveriam e passaram na hora do chute. E não, a hora que ele viu que o Vini Júnior estava sozinho para chutar, ele deu uma desacelerada e ficou atrás da linha da bola. É uma coisa que normalmente garotos de 17, 18 anos não tem esse pensamento, porque não tem experiência de... Esse feeling normalmente vem com a experiência, né? E o Endrick já tem esse feeling, de saber, tipo, opa, deixa eu dar uma segurada aqui, tem que ficar atrás da linha da bola, que se sobrar eu não tô impedido. Eu acho que esses são os benefícios de um cara desse jogar com peças limitadas, como é o Rony e o Breno Lopes. E de tanto ver essa galera perder gol e ele ter que se posicionar para pegar o rebote, ele rapidamente já aprendeu. Sem querer fazer nenhum tipo de crítica ou clubismo, eu acho que esse tipo de posicionamento ele aprende muito, porque o ataque do Palmeiras do ano passado, apesar do Palmeiras ter sido campeão, é ridículo de ruim. Então, me perdoem os palmeirenses, mas se você olhar até para times que tiveram uma campanha aquém do Palmeiras, né? O Flamengo, o São Paulo, tudo bem, outras prioridades, né? O Flamengo não teve prioridade nenhuma ano passado, mas assim, o Flamengo, o São Paulo, o Atlético Mineiro, que mais? O Botafogo não, mas você percebe que tem ali um material humano no ataque que é muito melhor, né? Então eu acho que Aliás, acho que até o Botafogo, se você pegar... Porque assim, se você tirar o Endrick do ataque do Palmeiras, meio que todos os outros times grandes têm algum atacante que seria titular no ataque do Palmeiras. Sim. Tipo, o Tiquinho Soares seria titular no ataque do Palmeiras. O Pedro ou o Gabigol seriam titulares no ataque do Palmeiras. O Caleri ou o Luciano seriam titulares no ataque do Palmeiras. Com certeza. Então, tipo, até o Corinthians, né? O Yuri Alberto seria titular no ataque do Palmeiras. Seria. E, inclusive, né, ventilaram aí Gabigol no Palmeiras, essas coisas, essas fanfics de internet, mas não vai rolar porque Gabigol está suspenso por tentar fraudar o doping. Está assim até segunda ordem, né? A gente sabe que aqui as coisas não são assim tão punitivas, né? Então daqui a pouco ele vem aí com um recurso e, enfim,
Não sei se ele tá certo, se ele tá errado, mas nesse momento o Palmeiras vai ter que ser. Ou ele vem com recurso, ou daqui 2 semanas sai a decisão de que a punição dele foi X jogos, e esses X jogos vai completar, contando com os que ele já perdeu, vai completar ali 2 jogos. Ele vai ficar tipo uma semana mais fora. Uma punição retroativa com base no nada. Mas sobre o Endrick, Rafa, eu queria começar fazendo um disclaimer de que eu sou fã do jogador, torço muito pelo sucesso dele. É o tipo de jogador que, quando você está vendo o rival do seu clube, como é o meu caso, né, assistindo o jogo do Palmeiras, eu paro para assistir porque eu gosto de ver ele jogar e acho que ele tem um futuro brilhante, mas eu não gosto de dourar a pílula muito desse, vamos dizer assim, essa estreia, entre aspas, que foi de fato o jogo que ele acabou fazendo uma baita diferença, por 2 motivos. A primeira é que, cara, para você vestir a camisa da seleção brasileira, e infelizmente a gente sabe que hoje esse parâmetro não está funcionando, essa régua não está sendo aplicada, mas ali, cara, qualquer um que se preza a ser convocado pela seleção brasileira tem que saber colocar aquela bola para dentro, na minha opinião. Tá? Acho que o posicionamento, você fez um comentário inteligente, muitos colocariam a bola para dentro impedido. Né? E ele tem 17 anos, eu não vou desconsiderar isso, 17 anos eu sabendo o que eu queria fazer da minha vida. Então eu entendo a pressão e tudo, mas ao mesmo tempo, cara, o gol que ele perdeu no segundo, no final ali, ele disse porque ele já estava pensando no gol que ele fez, que ele estava mexido com isso, porque ele sonhava, fazia o modo carreira no FIFA e o primeiro gol dele foi um Wembley, porque ele jogava com o Bob Charlton, assim, tipo, cara, se ele tivesse tido menos esforço de media training e um pouco mais de esforço para, tipo, cortar pro lado e bater, ele teria feito. Mas eu achei que pelo menos, apesar de, tirando a parte dele querer colocar a história da vida dele, a história do coisa, eu achei que de certa forma, que ele foi bem honesto nisso, tipo, não, foi muito honesto. No sentido de, tipo, eu não fiz porque eu tava ainda muito deslumbrado, eu devia ter feito, e acho que nas próximas eu não vou perder. Tipo, isso que a gente quer ouvir do jogador. Tipo, beleza, você errou. De 17 anos. Tipo, você errou. Esse tipo de resposta a gente não tem do Neymar até hoje. O Neymar não dá uma resposta madura dessa, de assumir que errou e saber que errou e que não deve errar no futuro porque ele sabe o que aconteceu. Não, concordo, mas Neymar com 33 anos não tem essa maturidade do garoto 17. Quem é o menino aí nessa história toda, né? Mas, não, eu tô totalmente de acordo, acho que não é pra gente, não é pra cornetar o Endrick, não é pra dizer, não é nada disso do que estão pintando aí, muito pelo contrário, eu acho que ele vai ser brilhante. Sim, ele já tem muita coisa pra mostrar, pra provar, porque, claro, ele é um moleque de 17 anos, né? Tipo... Sim, eu só acho que não podia perder, mas assim, da mesma forma que o Vinícius Júnior também não podia ter perdido aquele gol que ele bateu fraquinho e deu tempo do zagueiro tirar, e também não deveria ter perdido a bola que o Endrick guardou ali. Acho que eu tenho muito essa impressão de que nos 2 lances eles fazem as escolhas ruins, além do fato de que esse goleiro está numa fase muito boa. Né? Ele é goleiro do Everton, se eu não me engano. E goleiro bom é goleiro de time de meio de tabela, né? Porque é quem trabalha de verdade. É quem trabalha de verdade. O goleiro que cai, você fala, pô, cara, tenta de novo, quem sabe você consegue. O goleiro que ganha tem ali, às vezes, uma boa respaldo da defesa. O goleiro de meio de tabela, é por isso que ele convocou o Rafael, entendeu? O goleiro de meio de tabela ali que pelo amor de Deus, inclusive o pessoal falou muito, né? Eu vi muitos jornalistas aí renomados aí da crônica esportiva dizendo que o Rafael não tem, como é que chama? Nível para jogar na seleção brasileira e tudo mais. Cara, se a gente tiver uma defesa forte igual a gente teve agora, dá para nós jogar na seleção. Eu acho que o problema do terceiro goleiro da seleção brasileira é outro, porque a gente tem tipo dois goleiros titulares e reserva, ou tipo titular 1, titular 2, porque os dois são mais ou menos no mesmo nível, estão em níveis muito parecidos, que é o Ederson e o Alisson. Estão ali em nível muito parecido entre eles, estão entre, sei lá, os 10 melhores goleiros do mundo geral, então tipo, é um nível muito alto.
Só que eu não acho que a gente tem, tipo, um cara numa prateleira abaixo deles hoje. A gente tem, tipo, esses dois que estão na prateleira mais alta, uma prateleira vazia e depois uma terceira prateleira que é onde está o Bento, o Rafael, o Everton. Nenhum desses aí tem Eu um concordo nível contigo. muito diferente um do outro. E esse talvez seja o problema, porque se acontece esses casos, tipo, numa Copa para um amistoso contra a Inglaterra, eu acho que tanto o Bento quanto o Rafael, ok, segura as pontas. Mas se a gente dá um azar de ficar sem o Alisson ou o Ederson numa Copa do Mundo, a gente vai ter um problema. Ah, vai. Vai, porque né, o Rafael não é brilhante. Haja vista quem viu o Atlético Mineiro e São Paulo no Morumbi no ano passado, que ele tomou um canudaço do Hulk que o Marcão teria fechado a mão, ó, e saído aqui, ó, com as duas mãos fechadas na bola, assim, ia mandar de volta pro meio de campo, ele foi lá com a mão espalmada e não aguentou. Então tem coisas que às vezes eu acho que ele não... De fato, ele não é goleiro de seleção, eu acho que ele é um goleiro que, às duras penas, ele jogava no Atlético Mineiro. Então, e no Cruzeiro também, né, que no Cruzeiro ele era muito moleque. Mas eu acho que, beleza, né, entrou ali na cota dos parça do Dorival, né? E beleza ter os parceiros do Dorival, porque Não, inclusive e assim, né? Tipo, foi ali convocado para 2 amistosos que não vale nada. Então, tipo. Exato, Assim, né? a gente tem. Vamos começar a pensar. Também vi muita gente falando, porque essa convocação do Dorival, cheio de brother. Cara, mais me vale o Dorival ser brother do João Gomes, que tá ali defendendo o meio de campo de uma forma maravilhosa, do que o Diniz ser brother do André, que para mim não é o jogador que todo mundo diz que é, que assim, alterna momentos muito bons, muito ruins, e que ele abraçava o Diniz e fazia o que o Diniz queria. Então, assim, André, vai jogar na lateral direita na seleção brasileira? Não, professor, estamos indo lá. Na minha opinião, assim, isso é ser parça. Né? Aliás, eu tenho certeza que o André talvez se torne o titular da seleção brasileira assim que o Manchester City comprar ele e o Guardiola ensinar ele a usar o potencial que ele tem. Porque hoje eu acho que ele é promissor, mas eu não consigo ver, assim, o pessoal carcou demais, né, essa convocação do Dorival por conta de alguns nomes, assim. Acho que o Rafael é o mais criticável, assim, sem dúvida. Sim. Agora, o Pablo Maia, o João Gomes, foram jogadores ali, o Andréas Pereira, são jogadores que ele confia totalmente. E o João Gomes, assim, ele já não é porque o Dorival é parceiro do Dorival, ele já estava pedindo uma passagem pela seleção pelo que ele vem fazendo no Wolverhampton. É porque ninguém assiste o jogo do Wolverhampton, mas o João Gomes estava jogando a nível de seleção brasileira já. Tanto que ele entrou como titular e não comprometeu. Não, ele foi muito bem. Acho que. A gente tem que tomar cuidado com essa ideia, porque, vamos ser sinceros, né? Todo mundo que nos ouve, eu, você, a gente trabalha. E a gente sabe que trabalho muitas vezes é pautado não só você vai encontrar alguém para trabalhar com você, você vai fazer uma contratação para trabalhar numa equipe. Currículo não é tudo, né? Currículo não é tudo. É por isso que às vezes as pessoas fazem entrevista e é por isso que existe o famoso QI. O QI no mundo do corporativo, quem indica, não existe à toa. Existe porque às vezes eu sei que tem um cara que tem um currículo às vezes maior do que o seu, mais amplo, com mais experiência, mas que não vai dar o nível de dedicação de estar trabalhando com uma pessoa que você tem um certo afeto ali. Você fala, pô, velho, o cara me chamou para trabalhar com ele, eu vou dar o gás aqui. E eu acho que o Dorival não chamou nenhum nome esdrúxulo. Eu acho que o Rafael talvez tenha entrado muito nisso que você falou, assim, deixa eu dar um prêmio de consolação para um jogador que esteve comigo num momento completamente difícil, mas que me gabaritou para estar aqui, e que eu sei que se não for eu e se não for agora, ele não vai ter essa oportunidade de novo. E eu não vou chamar depois de novo. Mas também não me chama o Everton, né? Porque aí também eu acho que não tem muita diferença. Chama o Bento, né? Voltar de repente a chamar o Everton, acho que o tempo do Everton também já se foi na seleção, acho que do Rafael nunca existiu. Vamos ver, essa posição do terceiro goleiro é interessante.
voltar um pouco do ponto do Endrick, que é tipo. Será que ele vai ser mesmo o cara dessa próxima geração? Né? Tipo, o nosso próximo Neymar, no sentido de não de habilidade, mas de ser a figura da seleção, né? Porque eu acho que. Eu tenho a impressão de que ele com menos de 18 anos, ele já tem mais carisma e reconhecimento do que o Vini Júnior, que hoje talvez seja o nosso maior. O cara mais habilidoso, né, dentro de campo, quando o Neymar não joga. O Vini Júnior é o cara mais habilidoso, mas ele não é a cara da seleção. Quando a gente pensa em seleção brasileira, a gente não pensa em Vini Júnior. Eu acho que é mais. Sei lá, eu tenho a impressão de que é mais fácil as pessoas conseguirem aceitar pensar na seleção brasileira e pensar no Endrick aí nos próximos 2, 3 anos, do que pensar na seleção brasileira e pensar no Vini Júnior. Ou pensar no Paquetá ou em qualquer outro nome aí que esteja nessa seleção. Eu acho que faz sentido, primeiro porque por conta de uma carência de centroavante que o Brasil tem e que ele surge meio que quando o povo brasileiro dá uma acordada depois de 2 Copas do Mundo com os ataques muito fracos, de que a gente precisa de uma referência lá na frente. Que a última boa Copa que o Brasil fez, em termos de ataque, foi com Luiz Fabiano e Robinho. Né? Foram ali, na minha opinião, a última vez que o Brasil teve uma centroavância ali com o Luiz Fabiano e mais um segundo atacante que jogava pelas pontas ali, meio aberto, que eram, vocês falaram, esses caras são bons de bola mesmo. Né? Em 2014 era o Fred, né? E opções ali era o Jô, né? Então não está no mesmo patamar. E aí eu acho que essa questão do Vini Júnior não ter esse apreço popular tão grande, eu acho que vem muito porque ele joga do mesmo jeito, assim, ele é moleque de bradô, igual o Neymar. E a gente estava cansado de moleque de bradô. Então, assim, a primeira receptividade do Vini Júnior é meio que assim, dá aquela ciscada. Demorou até para a própria imprensa brasileira, diversos analistas aí renomados e tal, falaram, não, de fato, o Vini Júnior joga muito futebol, né? E quando perceberam, já foi tarde demais, já tinha se formado uma certa opinião pública dividida. Acho que o Endrick, ele já sai, primeiro preenchendo essa lacuna, assim, parece que agora o Brasil vai ter um 9, né? E aí ele começa a jogar e a gente começa a ver que não é, sei lá, uma promessa, né? Tipo, nossa, talvez a gente tenha, tem que nem aquele maluco que era do Santos, que era o novo Messi, e hoje o cara tá criando galinha, né? E tipo, ele de fato, ele chegou, entrou, gol e vamos para cima, e vem para cima, então assim, eu acho que ele conseguiu surfar essa onda, tá conseguindo surfar essa onda, e também por mérito dele, que é um puta atacante. E acho que ajuda também, talvez, o fato dele, de mais do que o Vini Júnior, ele ter surgido no futebol muito cedo. Cedo o suficiente para ele ter conseguido jogar 2 anos aqui no Campeonato Brasileiro, antes ele ter idade mínima necessária para um time europeu poder levar ele para lá. O Vini Júnior acho que chegou a jogar vendido, então, né? Ele jogou acho que 1 ano e foi numa época que o Flamengo não tava. Acho que o Flamengo que ganha tudo, né? Era o Flamengo do cheirinho ainda. Era o Flamengo do cheirinho. Era o Flamengo, acho que antes do Jorge Jesus até. Sim, é o Flamengo que começa, aí acho que já ele chegou a jogar tipo Diego Ribas, Everton Ribeiro, mas não chegou a jogar, por exemplo, com o Jorge Jesus, nem com aquela acertada que o Jorge Jesus dá no meio de 2019, que ele traz o Gerson, o Rafinha e o Felipe Luiz, que aí ele vai lá e fecha o elenco de uma maneira, enfim, um marco histórico do futebol brasileiro foi esse time do Jesus, porque era muito da hora de ver mesmo. Agora, vou falar uma parada, opinião impopular. Eu não começaria o jogo com o Endrick e o Vini Júnior e o Rodrigo, o Vini Júnior e o Rodrigo, cada um numa ponta, e o Endrick, assim, apesar do Endrick ter ido muito bem, cara, eu gostei tanto de ver o Vini Júnior e o Rodrigo trocando de posição e infernizando ali, que para mim é difícil pensar que a gente vai ter que tirar essa dinâmica de um dos dois nesse momento para encaixar o Endrick. Aliás, eu colocaria o Endrick, mas não junto com o Rodrigo. Eu faria o esquema Ancelotti, que é colocar o Rodrigo
aos 20, 25 do segundo tempo, quando a defesa já tá cansada, para ele poder ficar trocando de posição e ficar Isso funciona bem. Isso funciona muito bem. Que é o que faz o Real Madrid ganhar literalmente qualquer jogo da Champions League. Sim, isso é verdade. Falta o Benzema ali, né, com aquele espírito de botar a bola pro gol, mas cara, foi muito bom ver, assim, não deu em nada, essa é a verdade, pra ser bem sincero, não deu em nada. Foi chute pra fora, foi inferninho ali do lado da defesa pro lado que o Vini Júnior jogava, mas, assim, ao mesmo tempo também vai ser bom quebrar, porque o Rafinha ficou parecendo que ele estava jogando, assim, sabe quando você vai jogar futebol, não sei se você já passou por essa situação, você vai jogar futebol com uma galera que você não conhece. A galera não toca para você. Até, sei lá, você pegar a bola numa parte que você fala, não, agora ela é minha e eu que vou ter que distribuir. Você fazer alguma coisa direito, a galera não toca. Então, assim, o Rafinha não tem o mesmo nível. Concordo, acho que é o famoso operário da bola, tem bola para, sei lá, ser titular de time brasileiro, campeão brasileiro aqui, bom jogador. Mas não dá para ser, de fato, o ponta que a gente espera para a seleção. Colocar o Endrick, o Rafinha e o Rodrigo vai ajudar a gente a pelo menos pensar ali uma dinâmica de jogo. E quem agradece é o Ancelotti, né? Porque aí faz o laboratório, já faz um pouco do laboratório que ele vai ter na mão a partir de julho, né? Que é quando o Endrick vai. Mas sei lá. Aliás, tudo indica que o Rodrigo vai continuar como reserva, porque é capaz que o laboratório do Ancelotti a partir de julho vai ser Vini Júnior, Endrick e Mbappé, né? Puta, é verdade, tem essa possibilidade. Aí o Rodrigo, se eu fosse o Rodrigo, eu já buscava um lugar para jogar também, porque eu acho certo desperdício. O Rodrigo muito talentoso, assim. Não é um jogador que brilha o olho, não é um jogador que você olha e fala, cara, como joga bola, meu Deus. Porque você não sabe nem em que posição que ele joga direito. O Rodrigo é um coringa muito massa. Eu acho que o problema do Rodrigo é que ele joga no Real Madrid. Ele tem jogadores muito melhores do que ele aparecendo. Ele é o tipo de jogador, se fosse tipo, para uma Roma da vida, ele ia ser tipo o preferido da torcida, assim, um herói do time. Acho que ele tem que fazer a trajetória tipo do Ozil, assim. O Ozil tava no Real Madrid, ele falou, acho que aqui eu não vou jogar. Aí ele sai, vai pro... É que ele fez uma escolha infeliz, ele escolheu o Arsenal numa draga que já dura anos. O Arsenal, meu Deus, é inexplicável. Mas ele jogou muita bola no Arsenal. E ele não, assim, ele já tinha jogado muita bola no Real Madrid, mas tinha nem pedindo passagem. Você tinha o Di Maria ali, você tinha Cristiano Ronaldo, você vai querer mais o quê, velho? Não, na época que o Ozil saiu do Real Madrid, o Real Madrid tinha acabado de trazer o Toni Kroos, né, do Campeonato Alemão. Acho que também. Ficou faltando espaço e aí ficou claro que, tipo, beleza, o Real Madrid vai jogar com ponta, não vai ter espaço para jogar com camisa 10. Porque se eu colocar dois pontos, um centroavante, um camisa 10, eu vou depender de quem para marcar? De dois? Entendeu? Um lateral meu é o Marcelo. Vou exigir que ele marque o quê? Sabe? Então, acho que ele acabou percebendo que não ia ter muito espaço para ele e, puta, isso é difícil. Mas eu acho que se o Mbappé fechar, se eu fosse o Rodrigo, buscava um outro lugar para jogar, a Premier League, dar um padrãozão para o Altarujo ver em algum time. O Rodrigo, tô pensando aqui na Premier League, o Rodrigo acho que caía como uma luva no Chelsea, hein? É o time que precisa, né? Se bem que, se eu não tô enganado... Eu acho que o Rodrigo no Chelsea poderia fazer justamente a posição que o Chelsea tá procurando alguém que faça e não acha desde que o Hazard saiu do time. Isso é o que eu acho bom, porque ele tem leveza para jogar se precisar um pouco mais deslocado pela lateral, né? Diferente, por exemplo, do Rames Rodrigues, né? Que o Rames Rodrigues, você chega para uma criança de 5 anos e fala assim, aponta onde o tio tem que jogar. E ele vai jogar ali, o dedo bem ali para trás da meia-lua, bem no meio do campo, porque é assim que ele sabe jogar, né? Então, eu acho que o Rodrigo, essa versatilidade dele, ele pode encontrar espaço em outros times, acho que o Chelsea é uma boa. Apesar de que, deixa eu só confirmar aqui com o oráculo moderno, mas eu acho que um dos poucos jogadores que eu vi da seleção inglesa que me chamaram a atenção é o Gallagher, que joga no Chelsea.
combativo, né? O famoso combativo, acho que eles não disputariam a mesma posição, mas ele foi ali meio que o meia armador do time da Inglaterra, função que às vezes o Tite colocou o Rodrigo para fazer, né? A questão é que eu acho que o Rodrigo também precisa encontrar o lugar dele dentro de campo, porque ele precisa às vezes dar uma de Lucas Moura, assim, falar, ó, professor, eu gosto de jogar aqui, me deixa jogar aqui, que aqui eu jogo. O que você vai fazer com isso eu não sei, mas é uma informação sua. Se você pega um Dorival, ele vai lá e põe o pau na mesa e fala, Luciano, você é banco, porque eu preciso do Lucas. E o time vai lá e ganha. Agora, se ele pegar um treinador também que fala quem manda sou eu, né, o Marcelo Bielsa, o Sampaoli, aí ele tá ferrado. Ele vai ter que procurar a terceira lugar para jogar. Mas eu gosto muito dele, torço muito que ele, sei lá, jogue Aliás, no clube. aliás, você falou, é um grande. Acho que é um dos problemas até da Inglaterra, né? Que os caras têm o Jude Bellingham no meio-campo e quem tá armando o time é o Gallagher. Tipo, Porque na verdade não deixaram o Bellingham jogar também. Teve isso, fazia tempo que eu não vi a seleção descendo cacete nos caras, viu? Todos, assim, não era pique amistosinho, assim, acho que o único que aliviou as pernas do Bellingham foi o Vini Júnior. Porque ele falou, cara, eu preciso muito de você inteiro. Porque eu sozinho lá não tá dando, velho. Não tá dando, eu preciso muito de você inteiro. E porque tem uma que você vê que o Vini vai pra cima dele assim, bota a mão pra trás e você fala, dá nele, e ele não dá no cara. E o Bellingham já tinha tomado umas 5, 6 faltas. Então ele falou, deixar o Judezinho em paz aqui, senão, cara, depois é só eu aqui, ó. Vou ter que jogar com o Rodrigo, aí é complicado. o Vini Júnior, que ele fez foi só chegar no ouvido lá do Bellingham e gritar, Ei, Jude! Ai, meu Deus do céu, Mas, cara. Ele deve ouvir essa piada desde criança. Né? Mas já que você falou do Rames Rodrigues aí, é só pra gente fechar o papo de seleção, acho que queria comentar um pouco sobre uma declaração que o técnico da Colômbia deu depois do jogo que a Colômbia ganhou também o amistoso contra a Espanha, num jogo que a Colômbia estava tomando sufoco enorme até o Rames Rodrigues entrar no segundo tempo, e daí a Colômbia virou o jogo, equilibrou as coisas, e foi do pé do Rames que saiu até o passe que terminou no gol da Colômbia. Da Colômbia. 1-0. E daí, no fim do jogo, o técnico da Colômbia falou que não entende porque o Rames Rodrigues não tem tempo de jogo no São Paulo, porque ele é um cara muito diferente, e como vocês podem ver, ele muda o jogo quando ele entra em campo, e até no pouco tempo que ele entra em campo no São Paulo, ele muda o jogo. E assim, esse é algo que eu também me pergunto, por que o São Paulo não pode dar espaço para o Rames Rodrigues? Deu o maior salário do elenco para o cara, ele é claramente o melhor jogador do elenco, mesmo contando o Lucas Moura, o Rames Rodrigues é o melhor jogador do elenco, e não tem espaço para jogar. Tipo, acho que aquela coisa, a mesma coisa que você falou lá, que chegaram pro Luciano, você é banco porque eu preciso do Lucas. Se o Lucas quer jogar no meu espaço do Rames, alguém tinha que falar, tipo, Lucas, então você é banco, porque o Rames tá comendo a bola aqui. Então, Rafael, eu vou discordar de você, que eu acho o Lucas mais jogador do que o Rames por um fator de posicionamento, não de talento, tá? Eu acho que é de postura dentro de campo. Ele é, assim, um respiro, o pessoal já fala isso, já esse argumento tá velhaco, mas ele é um respiro de competitividade, assim, ele é o único que faz aquilo que a gente olhava quando o Messi e o Neymar jogavam junto no Barcelona. A gente fala, por que o Messi apanha e continua e o Neymar cai? Né? E o Lucas, ele é o cara que ele toma uma porrada, ele vai. Ele volta para marcar, ele tá ali. Então, assim, eu acho que tem que dar o espaço que ele gosta de jogar, mas eu acho que é negociável. E isso é uma coisa que a gente perdeu com o Dorival. O Dorival é o cara que conseguiu colocar o Luciano no banco e ele conseguiu fazer com que tudo ficasse bem, não virasse uma crise interna. O Dorival é o cara que conseguiu colocar o Pedro Gabigol para jogar, coisa que ninguém tinha coragem de fazer. Ah, mas o Bruno... Como é que é? O Bruno Henrique estava machucado.
Cara, tudo bem, mas ele podia ter usado outra opção e ter falado, ó, ninguém consegue. Então, assim, acho que essa capacidade de dialogar, o São Paulo perdeu muito porque o Carpini não vai ter força perto do Ramos Rodrigues. Agora, eu também acho que o Ramos Rodrigues precisa jogar mais. Mas acho que é a mesma coisa da estreia do jogo do Hendrick que eu falo sobre esse jogo do Ramos Rodrigues. É muito fácil a gente se pautar por SofaScore e cortes de melhores momentos. O Ramos Rodrigues, de fato, ele recupera uma bola que ele toca, mas o mérito do gol não é do toque dele. Beleza, ele achou um espaço. Um espaço que 9 entre 10 centroavantes é um pouco mais piorzinho, teria perdido. Mas ele botou pro Luiz Dias, que é um dos maiores corredores e driblador de ponta de campo que tem a atividade hoje. O mérito do gol é do Luiz Dias ter salvo aquela bola do Ramos Rodrigues. E não da bola que o Ramos Rodrigues colocou perfeita pro Luiz Dias. Se você pegar o lance, você vai ver que ele dá um combate no cara, que é o que ele faz no Liverpool o tempo inteiro. O cara acha que tá de boa, ele vai lá e crau. Pega e cisca e entra. Então, assim, para mim, o mérito é muito mais do Luiz Dias ter conseguido aproveitar a jogada, não tirando o mérito dele. Da mesma forma que, por exemplo, assim, cara, o passe do Andrés foi pro gol, foi maravilhoso, foi massa, né? Agora, é mais demérito do Vini ter perdido do que do Henrique ter empurrado para dentro. Então, assim... É que acho que uma coisa, não só o passe em si, mas uma coisa que o Rames fez quando ele entrou no segundo tempo da Colômbia foi automaticamente dar um meio campo para a Colômbia, que ela não tinha no primeiro tempo. Concordo, mas o Richard Rios entrou para dar um combate também, né? Sim, não, tipo, quando você tem o Rames em campo, ele é o cara que cria o seu meio campo, mas ele não vai, você não pode esperar que ele vai dar o combate, você tem que ter as armas ali do lado dele, né? Exato, e é por isso que eu acho que não funciona no São Paulo. É que eu acho que funcionaria até ele jogando junto com o Lucas, porque o Lucas, apesar do Lucas ter uma predileção, os dois terem a predileção pelo mesmo, digamos assim, pelo mesmo espaço no campo, o Lucas é bem mais polivalente. E uma coisa que eu tenho sentido no São Paulo, até quando o Lucas está jogando, é que a gente não tem esse meio campo que o Rames poderia proporcionar. Eu concordo. Né, a gente não tem... Não é nem tipo que a gente não tem o camisa 10 armador, a gente não tem meio campo. O meio campo do São Paulo é para roubar a bola e dar chutão pro ataque. Não tem uma criação de jogadas entre eles, né? E o Rames, como ele prova isso na Colômbia quase todo jogo, ele consegue sozinho com dois caras que ajudem ele dando combate, ele consegue criar essa transição, né, entre defesa e ataque. Cara, eu acho que isso ele faz muito bem. Toda vez que ele entra no São Paulo, isso fica super nítido, de que ele clareia, ele dá oportunidade. É aquele meme, se ele tem um controle de PlayStation, ele só tem o botão do triângulo, né? Ele só enfia umas bolas, assim, ele não toca muito de lado, eu vejo que, assim, você vê até num dos lances do jogo contra o Novo Horizontino, que ele dá um domínio de peito e já tenta partir para o ataque. Eu acho ele técnico, acho ele bom, mas lembra do que a gente estava falando, por exemplo, de quem que vai marcar quando se você joga, por exemplo, com 3 pontas e um camisa 10? Quem que marca? Os dois lá do fundo. Só que para isso funcionar, na minha opinião, você precisaria ter o Josué e o Mineiro ali no meio. Você precisava ter 2 caras que sabem destruir jogada muito bem, e um deles que sabe construir jogada muito bem, porque o Mineiro sabia fazer isso. Hoje... Nesse caso, eu acho que nesse caso a gente tá sofrendo muito ainda com a falta do Luan, de que não conseguiu se recuperar, né, daquela última contusão dele. Se a gente tivesse ali um meio campo com Juan e Pablo Maia, o Rames podia encaixar ali tranquilo. Com certeza. Sem medo. Sim, porque aí você pode até jogar com... Assim, o que eu acho... hoje, do Carpini e essa questão do Rames, primeiro que eu queria salientar que você foi perfeito no programa passado quando você disse assim, se o Júlio Casares sabia que não existia possibilidade de fazer um time jogar para um jogador e o Rames Rodrigues é o cara que precisa do time girando em cima dele, por que o São Paulo contratou? Né? Você fez essa pontuação, eu falei, cara, é isso. Por que o São Paulo contratou esse cara? Agora, já que contratou esse cara, não dá para dizer assim, por que contratou o Carpini se
se não sabia que ele não ia colocar o time para jogar em função do Ramos. Porque a gente contratou o primeiro cara, porque o Dorival abandonou a gente aqui para jogar para o time da CBF, que é enfim, é a parte que me tira o tesão de torcer para a seleção. Mas eu acho que assim, beleza, agora com parada, com tudo, né? O Ramos está jogando data FIFA, não vai dar para ser treinado. Mas eu acho que o Carpini deveria tentar, pelo menos mais uma vez, usar o esquema que ele usou esse ano, e que para mim foi o que deu o melhor jogo do São Paulo, que foi aquele empate com o Palmeiras. Aquela garfada que o São Paulo tomou contra o Palmeiras. Porque a gente joga com 3 zagueiros e o time vai super bem. Na final da Supercopa a gente também jogou com 3 zagueiros, se eu não me engano, e o time aguenta o tranco. Para encaixar o Ramos Rodrigues, põe o 3 zagueiros, porque aí a gente já não tem lateral mesmo. Então, assim, já muda um pouco o esquema disso. Rafinha fica ali, não tenta passar tanto, vai fechar um pouco ali com 4 para poder dar mais liberdade, porque aí você coloca o Ramos para jogar na posição que o Danilo jogava naquele São Paulo clássico de 2005. Que aí você tinha, o Fabão, o Lugano e o Ed Carlos, aí você tinha o Júnior e o Cicinho fazendo as alas, no meio você tinha o Josué e o Mineiro, e o Danilo fazia ali aquela pontinha ali de ataque, enquanto você tinha 2 na frente se matando, que um tempo foi o Luizão com o Grafite, depois foi o Amoroso com o Chulapa. Então, assim, joga com 2. Acho que o Lucas se sente super à vontade de segundo atacante, e aí você dá 10 pro Rames e fala, meu irmão, agora é botar a bola no Lucas que ele corre e faz pra você, porque ele toma tijolada na cabeça e não cai. Então é agora, velho. Só que o Carpini, cara, é leite deixado no sol, né? Tá só esperando a hora que vai azedar. Infelizmente, porque eu torci por ele, mas não parece que vai segurar. Chega de falar de futebol, vamos pra parte que é a parte mais importante do podcast, que é a nossa parte das good dicks, né, pra galera da semana. Opa! Começa com a sua aí que eu preciso colar o nome da minha que eu esqueci. Eu esqueci o nome, cara. Então, Lembrei agora. A minha good dica aqui da semana é respondendo uma pergunta que o Altarujo me fez aí há alguns meses atrás. Na verdade, vários meses atrás. Foi uma pergunta que ele me fez na nossa última gravação do ano passado, lá em dezembro. Ele tinha me perguntado na época se eu tinha assistido o Wonka, que foi a época que o Wonka tinha saído no cinema. Na época eu não tinha assistido, mas agora eu assisti e eu posso recomendar o filme do Wonka. Eu não esperava nada e eu gostei bastante. Tipo, é um musical bem legal. É aquele com o Johnny Depp? Não, é aquele o novo, com o Timothée Chalamet. O do Johnny Depp. Ah, tá. O Johnny Depp a gente esquece. Aquele filme é uma bosta. Eu também não me interessei muito por ele, não. Mas esse novo com o Chalamet no Wonka eu achei muito mais legal porque basicamente, primeiro que o Chalamet ele não tenta o Johnny Depp ele tenta transformar o Wonka num personagem Johnny Depp, né? Que, tipo, todos os personagens no Jack Sparrow de Chanel. Todos os personagens de Johnny Depp são iguais. E o Chalamet não, o Chalamet ele traz o Wonka que ele tenta meio que fazer um cover do Gene Wilder. Então, tipo, ele traz aquele Wonka bem mais próximo do Gene Wilder, aquele cara que é meio cabeça nas nuvens, mas ao mesmo tempo que ele tem a cabeça nas nuvens, você percebe que ele é altamente sarcástico e ele sabe o que ele tá fazendo, ele só tá tentando te enganar pra achar que ele tá em outro... que ele não tá ligado naquilo, mas você percebe que tem, né, essa coisa um pouco sarcástica, até um pouco cruel, né, de pontinha no personagem do Wonka original, né, e o Chalamet traz muito disso no personagem dele. O personagem que mostra, tipo, bem como ele realmente é um bom ator, porque se você pega ele no Wonka e ele como Paul Atreides em Duna, são 2 personagens completamente opostos e ele consegue sair bem em ambos. As músicas do filme são boas, o que eu acho que é importante para musical. Uma parte importante para qualquer filme musical é ter músicas legais. Pelo amor de Deus, né? É o mínimo que você se espera no musical, é que ele tenha boas músicas.
Boas músicas, sim. Tem umas músicas legais ali, umas músicas que meio chicletinha, que fica na cabeça ali depois que você assiste, o que é importante pra musical ter músicas boas e pelo menos uma delas ser chiclete que fica na sua cabeça. Então, acho que marca todos as opções aí, né, o Wonka. Assim, não é um filme tipo nota 10, mas é um bom nota 7 ali, tipo, tá no streaming agora, você não vai, se você já assina a HBO Max, você não precisa pagar, então, tipo, é um bom filme pra assistir, pra fazer uma pipoca, assistir de tarde, junta a família ali pra ver, até porque o plot do filme é o Wonka destruindo o cartel, a criação de cartéis na área de chocolate, tipo, tem um cartel... O plot do filme é literalmente o Wonka criando um esquema meio Ocean's Eleven, assim, pra destruir o cartel de chocolate da cidade. Então... Pô, deram uma nova roupada aí no Willy Wonka, aí, quebrando paradigmas e entrando em novas confusões, em altas confusões. Antes dele se tornar um monopólio do chocolate, ele quebrou o cartel do chocolate. Então, tipo, o capitalismo aí, é o anticapitalismo para virar o capitalismo, né? Então... Bom, ainda aí seguindo, a minha dica vai assim, já que você trouxe esse cartel, né, essa leve criminalidade chocolística aí, eu vou recomendar a série do Guy Ritchie chamada Magnatas do Crime, que tá na Netflix. E, cara, bom, para quem já assistiu alguma coisa do Guy Ritchie, é aquela parada que você identifica na hora, porque ele é um cineasta de assinatura, né? Ele tem uma assinatura muito forte da forma como ele escreve os personagens deles, desde os nomes dos personagens, tem sempre um que tem um apelido tosco, tipo, é o Tampinha, é o, sei lá, é o Big Papa, sabe? Tipo, uns trecos assim, e aí sempre tem uns bandidão meio engraçado, meio confuso, fazendo babaquice, e tentando se dar bem. Cara, mas como se fossem vários filmezinhos do Guy Ritchie que vão complementando uma história. Eu acho muito legal, assim, achei interessante a premissa Guy Ritchie, né? Então, tipo, mas é a história de um cara que é soldado da ONU, só que ele é filho de um duque, ele tem sangue azul, e aí o pai dele morre, e aí quando ele volta para enfim, ver a herança dele e tudo mais, como é que vai ficar. Ele tem um irmão mais velho, que seria o sucessor natural, né? Mas aí o pai dele meio que passa tudo para ele, porque o irmão dele é um viciadão que não faz nada direito. E, cara, eu tô gostando bastante, não terminei de assistir, recomendo, e também recomendo, assim, só aproveitando esse gancho final, para reforçar algo que, cara, quando se fala de indústria cultural, já se fala há muito tempo, mas as pessoas não aprendem, não comprem jogos em pré-venda. Quem viu o que aconteceu com Rise of the Ronin e Dragon's Dogma 2 essa semana, e não aprendeu, não vai aprender nunca mais. Mas é isso, acho que chega por hoje, né? Acho que tá bom por hoje. Chega por hoje. Então esse aí foi o Autogol. Semana que vem, quem sabe, talvez, muito provavelmente a gente tá de volta. A gente aqui nunca promete nada, porque né, quem não escuta a gente sabe que não prometendo nada, a gente pode não entregar nada, então é mais seguro aqui pra nossa parte. Se você não tem meta, você pode dobrar ela a hora que você bem entender, né? Sim, o dobro de 0 a 0. Sim, se você não tem meta, você pode dobrar ela a hora que bem entender, e para entregar ela 100% também é muito mais fácil. Exatamente. Então, como eu tô chegando agora, eu também não vou prometer nada, tá? Eu vou deixar a promessa para ninguém. E boa sorte você, ouvinte do Autogol, para descobrir quando a gente volta. É isso aí. Quem sabe, talvez, muito provavelmente semana que vem, mas se não, algum dia a gente volta aí. Algum dia a gente volta. Uma hora você vai estar aí insultando o seu podcast preferido ali no Spotify ou no Google Podcasts, onde você quer que você insulta podcasts. E daí, a hora que terminar o seu podcast preferido, vai começar... Você vai ouvir a musiquinha lá falando grande jogada e você vai ficar, puta merda, lançaram um episódio novo esses bosta aí. Eu tinha até esquecido deles, né? Mas a gente promete que não vamos comprar cigarro e voltar daqui a pouco. Em algum momento a gente realmente volta. É isso aí. É isso aí, galera. Até a próxima aí para vocês.
Da próxima aí, ainda provavelmente mais várias semaninhas aí, só eu e o Costa para até. Porque aqui o nosso. O Autogol é um lugar que se preocupa com os funcionários, então a licença paternidade que a gente deu para o Altarujo foi tipo. É o tempo que ele quiser. Ele não que é muito fácil, quando você não precisa pagar salário para as pessoas, é muito fácil dar licença paternidade do tempo que ela quiser. Ele está totalmente contemplado com os benefícios trabalhistas oferecidos aqui pela Autogol Corporations. Ele passou na RH e, enfim, ele tem direito a tirar a licença paternidade se ele quiser, até quando o filho dele estiver na faculdade. Até quando ele achar melhor, o dia que ele quiser voltar, ele volta. O salário de zero dele vai ser mantido até o dia que ele voltar. E ele vai continuar recebendo todos os benefícios, que é o não pagamento de FGTS, a não existência de qualquer tipo de plano de saúde ou dental, a não existência de vale transporte ou de alimentação. Tudo isso que ele já não ganhava, ele vai continuar não recebendo durante o tempo que ele tiver no programa. Eu queria bater a palma para vocês, porque vocês estão oferecendo tudo isso para ele, enquanto vocês também estão oferecendo para mim. Então, assim, não é porque ele está fora que vocês vão deixar de oferecer porque vocês têm que colocar outro no lugar. Não, vocês estão dobrando o custo de vocês, né, para me comportar aí nessa substituição dele. E, poxa, isso demonstra uma austeridade financeira da parte de vocês, assim, impecável. Não, isso gestão do futuro é assim, né? Você tem que garantir não apenas que os seus funcionários vão trazer bons resultados, como você tem que se preocupar com o bem-estar e a saúde deles, né? Então, a gente aqui no Autogol está sempre preocupado com os nossos funcionários e garantimos garantimos que nenhum deles recebe todos os melhores benefícios existentes no mercado de trabalho. E os salários são iguais, entre todos os funcionários. Paridade salarial 100% aqui. Essa isonomia não é só empresa séria que oferece mesmo. Então, vocês estão de parabéns aí. Eu estou muito feliz de ter ingressado num projeto assim, tão visionário, em termos financeiros e estratégicos aí. E só lembrando que todos esses salários e benefícios que a gente oferece só é possível por causa de todas essas pessoas que não nos escutam. Então, essas pessoas que já estão nos ignorando e não escutando a gente, continue assim. A gente só consegue manter a operação do jeito que está por conta de vocês. Então, muito obrigado por não insultarem e ignorarem a gente durante todos esses 3 anos aí que o Autogol está no ar. E esperamos poder continuar contando com a não audiência de vocês aí nos anos vindouros. Muito obrigado a todos os ouvintes e não ouvintes. Obrigado, Rafa, pela oportunidade. Tem um cachorro aqui frito de novo. Eu acho que ele está precisando de um pouco de atenção, então me despeço de vocês. Muito obrigado. E aqui a gente sabe que quem manda na relação é sempre o cachorro. Então, se o cachorro pede, ele recebe. Então, galera, exatamente. Esse é o fim do programa. Um beijo e até a próxima. Até.